Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 27 de outubro. No dia do grande evento, Léo acordou tomada por uma mistura de nervosismo e esperança. A fábrica fervia com os últimos ajustes para o lançamento de sua coleção, e ela mal conseguia acreditar que havia chegado até ali depois de tantas quedas e recomeços. No galpão, Stephanie e Dara afinavam as vozes junto ao coral que Léo havia convocado, um grupo formado por operárias, costureiras e aprendizes que ela fazia questão de valorizar. Hoje é o dia em que a Boaz vai cantar com a alma, disse Léo, emocionada, vendo cada mulher se arrumar com brilho nos olhos. O ambiente se encheu de expectativa e solidariedade. Quando o ensaio terminou, até os mais céticos se renderam à emoção. Enquanto isso, Danilo passava por uma fase de reconciliação consigo mesmo. Depois de tantos conflitos, ele finalmente aceitou fazer uma tatuagem com Nina, um gesto simbólico que marcava o início de algo novo entre os dois. Ela, sorrindo, comentou: "Não é sobre o desenho, é sobre o que a gente quer lembrar." Ele respondeu, antes de se aproximar: "Então que seja sobre a coragem de recomeçar." O beijo que selou aquele momento parecia dissipar todo o passado de culpas e desconfianças, e pela primeira vez, ambos se permitiram pensar num futuro juntos. Na mansão, Filipa se preparava para um dia difícil. A notícia da partida súbita de Isabela para a Europa a atingira em cheio. A mãe não dera muitos detalhes, apenas deixará uma carta e um abraço silencioso na despedida. Quando Filipa tentou insistir para que ela ficasse, Isabela, com os olhos marejados, respondeu: "Às vezes é preciso ir embora para salvar o pouco que ainda resta." Sozinha, Filipa sentiu o peso das responsabilidades e a dúvida sobre as intenções de Jaques, lembrando das palavras da mãe: "Não confie totalmente nele." No apartamento de Léo, Sofia se recusava a se arrumar para o evento. Abraçada a um dos croquis da coleção, a menina desabafou: "Eu não quero voltar para a mansão, mãe. Eu quero ficar com você." Léo, emocionada, a segurou pelas mãos. "Você vai sempre ficar comigo, aqui", disse, apontando para o peito, tentando conter o choro. A menina, insistente, repetiu: "Mas eu quero ficar com você de verdade. Lá o Jaques me assusta." O coração de Léo se apertou. Ela sabia que aquela decisão ainda estava nas mãos da justiça, mas também sabia que não deixaria Sofia desamparada. Enquanto isso, Samuel tentava ser o porto seguro da irmã. Depois de tudo que haviam passado com Jaques, ele se aproximou de Sofia com carinho. "A gente vai dar um jeito, eu prometo", garantiu. Sofia olhou com ternura, mas sem esconder o medo. Léo observava de longe, sentindo que aquela menina era o elo que mantinha todos de pé. Samuel, percebendo o olhar da ex-mulher, murmurou: "Ela precisa entender que agora a casa dela é com a família Boaz." Léo respondeu firme: "A casa dela é onde ela se sente amada, Samuel. E você sabe muito bem onde isso é." Do outro lado da cidade, Cam e Ryan viviam um reencontro intenso. Depois de tantas voltas, discussões e desencontros, os dois finalmente ficaram juntos. Foi um momento sem palavras, de entrega silenciosa, onde tudo que antes era dúvida virou certeza. Cam, emocionada, sussurrou: "Eu não quero mais fugir do que sinto." Ryan apenas a abraçou, como quem entende sem precisar responder. Para ela, que havia atravessado a dor do assédio e o medo de confiar novamente, aquele gesto era o primeiro passo de um novo começo. Na fábrica, o evento idealizado por Léo começava a ganhar forma. As luzes foram acesas, os painéis montados, e os convidados se acomodavam diante do palco improvisado. O som do coral ecoou pelo salão, com vozes firmes e cheias de emoção. A música falava sobre resistência e renascimento, e muitos se comoveram. Todos comemoraram o sucesso do evento, que marcava não apenas o lançamento de uma coleção, mas também a força das mulheres que reconstruíram a Boaz depois das falcatruas de Jaques. Entre os convidados, Castanho observava tudo em silêncio. O veterano, que havia se afastado do trabalho por motivos pessoais, retornava com o coração renovado. Ao ver Léo no palco, ele se aproximou, estendendo a mão. "Eu devia ter acreditado em você desde o começo", disse. Léo sorriu, segurando sua mão com respeito. "O importante é que agora estamos do mesmo lado." Castanho assentiu, orgulhoso. "A Boaz nunca foi só uma fábrica. Foi uma família, e hoje você mostrou isso ao mundo."
Enquanto o público aplaudia o desfile, Léo caminhou pelo palco observando suas modelos, operárias, jovens de comunidades e alunas da escola técnica. Cada uma vestia uma peça que contava uma história. Stephanie, emocionada, disse ao microfone: "Essa coleção é de todas nós. De quem acreditou que podia mudar de vida com uma agulha e uma linha." As palavras arrancaram lágrimas de Léo, que abraçou a equipe ao final. Do lado de fora, Filipa observava a movimentação, sentindo-se deslocada. O sucesso de Léo a deixava inquieta. Quando Isabela apareceu em sua lembrança, com a voz doce aconselhando-a a não confiar em Jacques, um aperto tomou seu peito. Ela sabia que o homem que dizia amá-la era o mesmo que destruíra tantas vidas. Mesmo assim, algo a impedia de se afastar. O telefonema de Jacques interrompeu seus pensamentos. "Parabéns para sua amiga Léo. Mas lembre-se, Filipa, o sucesso dela não apaga o que é meu." O tom frio a fez estremecer. No camarim, Samuel ajudava Sofia a arrumar o vestido, tentando deixá-la mais tranquila. A menina, ainda apreensiva, sussurrou: "Tio, por que eu tenho que voltar para lá?" Samuel respirou fundo antes de responder: "Porque é a decisão da justiça, minha pequena. Mas nada vai mudar o amor que a gente sente por você." Léo ouviu parte da conversa e se aproximou. "Samuel, não diga isso perto dela", pediu, firme. Ele se virou: "Ela precisa entender a realidade, Léo." A estilista respondeu, sentindo sangue ferver: "A realidade é que você acabou de dizer para Sofia que eu não sou a mãe dela." O clima pesou. Samuel tentou se justificar, mas Léo não o deixou continuar. "Você não tem o direito de apagar o que construímos juntas", disparou, as lágrimas escorrendo. "Ela me chama de mãe porque é isso que sou para ela. Fui eu que a segurei quando ela chorou, que a ensinei a se vestir, que a levei para a escola. Fui eu quem ficou quando todos viraram as costas." Samuel baixou a cabeça, consciente da força das palavras. Sofia, assustada, abraçou Léo, pedindo: "Não briguem, por favor." Léo a apertou contra o peito. "Tá tudo bem, meu amor. Nada vai te afastar de mim." O desfile chegava ao fim, e o público aplaudia de pé. Câmeras registravam cada detalhe, e o nome de Léo se espalhava pela imprensa como símbolo de superação. Breno, que acompanhava a transmissão, se aproximou com os olhos marejados. "Você venceu, Léo. E não foi só na moda. Foi na vida." Ela sorriu, exausta e feliz. "A gente vence quando aprende a não desistir." No canto, Ryan e Cami observavam a cena. Ele passou o braço sob os ombros dela e comentou: "Olha o que acontece quando alguém acredita em si mesmo." Cami sorriu: "É isso que eu quero fazer daqui para frente." Ryan respondeu, firme: "Então começa agora. Porque o passado já ficou para trás." Filipa, ainda abalada pela partida de Isabela, aproximou-se de Léo. "Parabéns. Foi tudo lindo." Léo agradeceu, desconfiada. A jovem respirou fundo e completou: "Minha mãe disse para eu tomar cuidado com Jacques. Acho que ela tinha razão." Léo ficou em silêncio por um instante, sem saber se acreditava naquela sinceridade, mas respondeu: "Se ela te disse isso, escute. Às vezes, a verdade vem de quem mais sofreu." Quando as luzes se apagaram e o público se dispersou, Léo sentou-se sozinha no palco vazio. A lembrança do confronto com Samuel ainda latejava, mas o som do coral ecoava em sua mente, lembrando-a do propósito de tudo aquilo. Sofia correu até ela e se sentou ao seu lado. "Eu falei que ia ficar com você", disse a menina, sorrindo. Léo passou a mão em seus cabelos e respondeu: "E ficou. Porque o amor é o lugar mais seguro do mundo." Naquela noite, enquanto todos comemoravam o sucesso do evento, Léo teve certeza de que havia conquistado mais do que reconhecimento profissional. Havia reconquistado sua própria história. E, ao longe, o som das vozes do coral ainda se misturava ao vento, como se dissesse que, apesar de todas as dores, a esperança nunca deixaria de cantar. Terça-feira, 28 de outubro. Na madrugada silenciosa que antecedia a volta de Sofia para a mansão, a menina foi tomada por um pesadelo. No sonho, corredores longos e sem luz a faziam correr sem saber para onde ir, sempre cercada pela sombra de Jacques, que a observava de longe como quem se aproxima devagar antes de capturar a presa. Ela acordou assustada, suando frio, chamando o nome de Léo num choro contido. Assim que ouviu o grito, Léo correu até o quarto e se sentou à beira da cama, envolvendo Sofia num abraço forte. "Eu tô aqui, meu amor", sussurrou,
acariciando seus cabelos. A menina se agarrou nela com força, como se pudesse impedir o mundo de afastá-las uma da outra. Eu não quero ir, lá eu tenho medo, murmurou Sofia, ainda trêmula. Léo, com o coração apertado, tentou tranquilizá-la. Você nunca vai estar sozinha. Mesmo que eu não esteja na mesma casa, eu sempre vou estar aqui, disse, levando a mão ao peito da menina. Mas Sofia apenas fechou os olhos, recusando a ideia de separação. O retorno à mansão, agora inevitável, já pesava como um começo de perda. Na manhã seguinte, Léo a ajudou a se arrumar, mesmo fazendo um esforço para sorrir. No fundo, sabia que o dia seria longo. Enquanto preparava o cabelo da menina, ela perguntava baixinho: se eu tiver medo, posso te ligar? Léo respondeu com voz baixa e doce: pode tudo. Você não precisa pedir permissão para sentir. Ainda assim, era visível o medo que Sofia sentia, tentando engolir a ansiedade de voltar ao ambiente onde Jaque sempre a manipulou. Do outro lado da cidade, Danilo lidava com outro tipo de preocupação. Ao saber que Filipa havia decidido beber para relaxar antes da chegada da menina, ele se inquietou. Aproximou-se dela no bar com cuidado, tentando convencê-la a parar. Você não precisa disso, alertou. Beber não vai resolver o que te assusta. Filipa, visivelmente fragilizada com a saída de Isabela e pressionada pela presença constante de Jaques, apenas deu um riso nervoso antes de virar outro gole. Eu não tô assustada coisa nenhuma, respondeu, mas a falta de firmeza na voz a desmentia. Danilo insistiu uma última vez. Você não está no controle quando ele está por perto. Cuidado! Foi nesse momento que Jaques apareceu, observando a conversa à distância. Ao perceber que Danilo tentava alertar Filipa, aproximou-se e o ridicularizou com um sorriso frio. Já entendi. Virou o conselheiro agora? Danilo não recuou, mas tampouco avançou. Eu só quero o bem dela. Jaques inclinou o corpo um pouco à frente, em tom baixo e ameaçador. O bem de Filipa quem decide sou eu. E eu sugiro que você pare antes de se enfiar onde não foi chamado. A tensão ficou evidente no ar. Danilo recuou por prudência, mas saiu dali com a certeza de que Filipa estava mais vulnerável do que imaginava. Mais tarde, já tentando distrair a própria mente, Danilo aceitou sair com Nina, que o acompanhou até uma pequena feira de rua. Tudo caminhava bem, até que Arthur, conhecido por ser encrenqueiro e ciumento, apareceu de surpresa e começou a provocar. A discussão ficou acalorada quando ele empurrou Nina, insinuando que ela não sabia o que queria da vida. Danilo se colocou na frente dela, segurando o braço de Arthur. Ela não está mais com você, aprende a respeitar. O rapaz partiu para cima dele, e o empurra-empurra chamou a atenção. Nina, indignada, gritou para que Arthur a deixasse em paz, até que transeuntes se meteram e a confusão se desfez. Ofegante, Danilo olhou para Nina com preocupação. Você tá bem? Ela respondeu com sinceridade. O que eu mais quero é seguir em frente. E sem ele. A forma corajosa com que ela reagiu fez Danilo admirá-la ainda mais, e naquele instante, ele percebeu que já estava envolvido demais para continuar fingindo que era apenas amizade. Enquanto isso, na fábrica, o movimento era outro. Samuel havia sido chamado às pressas para resolver um problema técnico. Era o pior momento possível, já que deveria estar na mansão auxiliando nos preparativos para a volta de Sofia, mas não teve escolha. Eu não posso sair agora, lamentou ao telefone, antes de garantir que chegaria assim que pudesse. Rosa, por sua vez, já tomava as rédeas da situação com o ímpeto que vinha lhe restando, mesmo fragilizada. Na mansão, Rosa, Filipa e Jaques organizavam a recepção, cada um à sua maneira. Rosa ajeitava flores e dava ordens às empregadas, tentando disfarçar o aperto no peito. Filipa circulava tensa, conferindo detalhes de decoração, mas a mão trêmula ao segurar uma taça denunciava seu nervosismo. Jaques ficava no centro do salão, observando tudo com um ar calculista, como quem se preparava para uma vitória pessoal. Ele esperava a chegada de Sofia não como um reencontro familiar, mas como reafirmação de controle. Para ele, a menina era uma peça estratégica, e não alguém fragilizado e cheio de medo. Enquanto isso, na casa de Léo, Dedé ajudava Sofia com os últimos preparativos. Tentava distraí-la contando histórias engraçadas e até fazendo piadas para aliviar a tensão. Você não vai estar sozinha nunca, tá? Eu tô aqui, o pessoal da fábrica tá aqui, e Léo vai estar sempre com você. Sofia tentou sorrir, mas o medo ainda falava mais alto. Quando ficou pronta, Léo se agachou diante dela. Eu vou te levar,
Mas quero que você saiba, se alguma coisa te machucar lá dentro, você fala comigo. Sempre. Entendeu? Sofia assentiu com os olhos marejados. Ao chegarem na mansão, a menina reduziu o passo. Os portões altos, o corredor luxuoso e o alvoroço da recepção fizeram seu corpo se encolher. Ela sentiu medo de Jacques antes mesmo de vê-lo. Léo percebeu o estremecimento, segurando sua mão com firmeza. Filipa, ao receber as duas, tentou soar acolhedora e disse a Léo, em tom conciliador, você será sempre bem-vinda aqui. Mas Léo apenas respondeu com um aceno contido. Sabia que aquelas palavras vinham de alguém preso a um ambiente dominado por Jacques, e não necessariamente de um lugar seguro para Sofia. O encontro com Jacques foi frio. Ele se abaixou para falar com a menina, forçando um sorriso ensaiado. Seja bem-vinda de volta. Sofia deu um passo atrás, escondendo o rosto no braço de Léo. O gesto, por si só, já dizia mais do que qualquer fala. Rosa observou ao longe, com os olhos marejados, percebendo que a neta estava longe de se sentir protegida dentro daquela casa. Mais tarde, quando Léo já estava prestes a ir embora, Sofia abraçou com força. Você vai voltar amanhã, né? Perguntou. Eu volto quantas vezes você precisar, respondeu Léo, tentando esconder o choro. Mas ao subir para o quarto antigo, tudo pareceu pior. O silêncio pesado da mansão e os objetos deslocados dos lugares que ela lembrava despertaram novamente o medo. Quando a noite caiu, Sofia voltou a ter outro pesadelo. Assustada, sentou-se na cama chamando por Léo em prantos. Mãe! Mãe, vem me buscar! Filipa entrou no quarto às pressas, mas a menina não se acalmou. Eu quero a Léo. Eu quero minha mãe, repetia, tremendo. Filipa tentou consolá-la, mas percebeu que nada que dissesse surtia efeito. A dor de Sofia era o retrato vivo do vazio emocional que Jacques jamais seria capaz de preencher. E assim, a noite que deveria ser de reconciliação familiar se transformou numa confirmação dolorosa. Aquele retorno à mansão não era acolhimento, era exílio. Sofia podia ter sido levada fisicamente, mas seu coração continuava onde sempre esteve, com Léo, no único lugar onde se sentia verdadeiramente segura. Quarta-feira, 29 de outubro. Filipa reage rápido quando percebe o desespero de Sofia. A menina ainda está abalada pelo retorno à mansão, tomada por lembranças confusas, por dores que não se encaixam em imagens completas, mas que se insinuam como medo que ainda não sabe nomear. Filipa se aproxima devagar, fala baixo, passa a mão nos cabelos da menina e tenta trazer alguma calma para aquele pequeno corpo trêmulo. Eu tô aqui, respira devagar, você não tá sozinha. Sofia olha com os olhos marejados, buscando proteção onde consegue encontrar, tentando se convencer de que agora o perigo não está mais dentro do quarto. Aos poucos, a respiração cessa o sobressalto, e a tensão do rosto da menina diminui. Filipa permanece ali o tempo que for preciso, até sentir que ela realmente pousa de volta no presente. Ao mesmo tempo, em outro canto da mansão, Jacques desperta com sobressalto. Outro pesadelo. Outra lembrança que se infiltra em forma de voz, de sombra, de acusação. Abel volta no sonho como se estivesse ali, perto, vivo, exigindo uma verdade que ele tenta sufocar. Jacques se senta na cama, passa a mão pelo rosto, tenso. Não admite fraqueza nem ali, sozinho. Mas a sensação de perseguição interior o acompanha como um fantasma que não larga. A cidade continua vivendo ao redor dessas tensões silenciosas. Em outro ponto, Davi e Bárbara se aproximam cada vez mais. Ele a envolve de forma lenta, calculada, sedutora, mas também sincera na intensidade com que a observa. Há algo nele que a desarma por alguns instantes, e quando os lábios se tocam, o beijo revela uma conexão inesperada. Seja ela desejo, disputa ou carência, ninguém ali ainda sabe. O gesto não é planejado, mas quando acontece, parece inevitável. Mais tarde, Nina, em confidência, revela a Filipa aquilo que vinha guardando em silêncio, quase sem admitir para si mesma. O clima muda quando ela suspira, rende-se ao que não podia mais negar. Eu tô começando a gostar de Danilo. Filipa observa, não com surpresa, mas com compreensão, porque Nina sempre lutou para manter a distância emocional de qualquer coisa que pudesse feri-la. A admissão é mais que um comentário, é uma rendição involuntária a algo que assusta tanto quanto atrai. Enquanto isso, Davi, à distância, enxerga outra cena, Bárbara e Marlon, juntos em um momento simples, porém cheio de cumplicidade. Há ali um gesto que não é carícia, mas também não é apenas amizade, um reflexo, um cuidado, um olhar que entrega mais do que deveria.
Davi assiste e aperta o maxilar, incômodo. Mesmo assim, ao reencontrar Eve, mantém o tom firme: eu não vou desistir dela. Não há hesitação no modo como afirma. Ele não está disposto a perder terreno, e deixa claro isso sem precisar elevar a voz. Na mansão, Sofia, ainda sensível, encara Jacques com um olhar que antes era só desconfiança, mas agora é acusação direta. Ela sente algo que não entende por completo, mas sente forte demais para ignorar. A presença dele provoca angústia, e o impulso infantil se mistura com um instinto profundo de autoproteção. A frase vem quase num sussurro, mas carregada de coragem. Ela acusa Jacques de ter feito mal a Abel. O homem reage com frieza e surpresa contida, mais preocupado em controlar a narrativa do que em demonstrar sentimento real. A afirmação mexe com ele porque emerge daquilo que mais teme, o passado voltando na boca de quem não deveria lembrar. Jacques entende que precisa recuperar espaço e reputação dentro da Boaz. Pressentindo que está perdendo terreno, decide agir rápido. Pede a Filipa que o ajude a voltar à presidência, ou ao menos abrir caminho para recuperar algum poder. Ele tenta argumentos racionais, tenta despertar nela senso de lealdade, e tenta também o apelo emocional. Mas Filipa não reage com a docilidade que ele esperava. Ela o escuta, mas não oferece promessa imediata. O pedido fica no ar como um acordo não selado. Mais tarde, Léo visita Sofia. A presença dela traz segurança à menina de uma forma que ninguém mais consegue. Léo se ajoelha ao lado da cama, deixa o gesto mais forte falar do que qualquer palavra. Filipa, ao vê-las juntas, entende, sem ressentimentos, que ali não existe disputa. Ela mesmo confirma isso em voz baixa, firme, quase como uma garantia: eu não vou competir pelo amor dela. O que importa é o bem-estar de Sofia, e Filipa sabe que o cuidado que Léo oferece é genuíno, protetor, sincero. Enquanto a casa vive silenciosamente esses rearranjos emocionais, um movimento decisivo acontece na Boaz. Ricardo anuncia que Jacques convocou uma reunião de acionistas. Samuel, ao saber, não disfarça desconfiança. A atitude de Jacques é calculada demais para ser simples protocolo. Ele quer terreno. Samuel percebe o risco. Não é apenas uma tentativa de reaproximação, é um passo de reconquista. A reunião começa sob um clima tenso, todos atentos às intenções por trás da formalidade. No meio disso, uma cena paralela se desenha discretamente. Pan e Danilo trocam gentilezas, leves, quase banais, mas que mostram uma mudança de clima na convivência. Pequenas cortesas, elogios indiretos, olhares. Danilo, mesmo tateando sentimentos por Nina, parece navegar aquele instante com naturalidade. Pan percebe e responde. Nada é declarado, mas está ali, o início de uma disputa silenciosa que talvez nem tenha começo consciente, mas já existe. De volta à reunião dos acionistas, Jacques acredita ter o cenário sob controle. Ele confia que Filipa, ao seu lado, dará o voto necessário para desequilibrar Samuel e prepará-lo para a queda futura. Mas quando chega a hora decisiva, Filipa o surpreende. Ela vota pela permanência de Samuel na presidência. O silêncio que segue o ato pesa mais que reuniões inteiras. A tensão se instala. Jacques tenta manter postura, mas o golpe o atinge fundo. Ele percebe, talvez pela primeira vez, que perdeu a vantagem sobre ela. Não só perdeu um voto, perdeu previsibilidade. Samuel, mais tarde, reforça a autoridade ao demitir Ricardo. Não era apenas um movimento administrativo, era resposta direta a manobras ocultas. O corte é seco, definitivo. Ricardo sai do gabinete envenenado pela frustração, tomado pela sensação de traição e humilhação. A máscara de servidão cai por completo, revelando irritação e sede de retaliação. Do lado de fora, sem o verniz institucional, ele não demora a procurar Jacques. A ligação vem carregada de acusação e ameaça. Ricardo fala duro, pressiona, deixa claro que não pretende cair sozinho. Jacques tenta manter frieza, mas a tensão do dia já corroeu parte de seu controle. A conversa termina seca, sem conciliação, uma promessa silenciosa de guerra aberta. Em seguida, Ricardo liga também para Samuel, mas ali o tom é outro, ambíguo, tenso, perigoso. Quando a ligação é encerrada, fica no ar a certeza de que nenhum dos lados descansará. O tabuleiro corporativo que parecia estável começa a inclinar. Na mansão, enquanto o mundo dos adultos se reorganiza em alianças e ameaças, Sofia volta a dormir com mais calma graças ao carinho de Léo e à presença vigilante de Filipa. Mas nada ali terminou. O medo ainda habita o peito da menina.
Os pesadelos de Jacques voltam todas as noites. As alianças estão ruindo, e os laços verdadeiros, esses, que não podem ser comprados ou exigidos, começam a se revelar. Naquele silêncio final, a sensação de que algo grande está prestes a romper. A menina que lembra sem lembrar, o homem que teme ser descoberto, a mulher que observa e toma decisões silenciosas, o poder que se move por baixo das mesas da Boaz, tudo isso ruge baixo, prestes a emergir. Quinta-feira, 30 de outubro. Samuel sentiu um desconforto estranho enquanto conversava com Ricardo. Havia algo na forma como o amigo se comportava, um certo nervosismo, um detalhe que lhe escapava à primeira vista, mas que instigava sua atenção. Você está bem, Ricardo? Parece diferente hoje, perguntou Samuel, franzindo a testa. Ricardo desviou o olhar, hesitando antes de responder, e aquele simples gesto reforçou a desconfiança de Samuel, fazendo com que ele guardasse suas suspeitas para si, mas com uma inquietação crescente. Enquanto isso, Jacques, sempre astuto e manipulador, arquitetava seus próprios planos às escondidas. Um momento de descuido de Ricardo, uma rua pouco movimentada, e o acidente aconteceu. Jacques provocou a colisão de maneira calculada, mantendo-se seguro e observando a confusão que se seguiu. A cena se desenrolou rapidamente. Ricardo caiu ao chão, ferido, e o caos se instalou por alguns segundos até que as pessoas ao redor corressem em socorro. Jacques, impassível, desapareceu do local, mas com a mente acelerada, ciente de que aquele ato havia mudado o jogo a seu favor. Pouco tempo depois, Jacques descobriu algo que podia virar tudo contra ele. Patrícia possuía uma cópia do vídeo que o incriminava pela morte de Abel. O simples pensamento de que alguém tinha evidências de seu crime fez seu coração acelerar. Ela não pode me derrubar, não agora, murmurou, calculando cada passo. Para garantir que o vídeo não fosse revelado, Danilo entrou em cena, ajudando Jacques a despistar Patrícia, criando distrações, desviando atenções e garantindo que o segredo permanecesse seguro. Cada gesto era minuciosamente planejado, uma dança de enganos entre os dois. Enquanto isso, Bárbara, com sua própria agenda, decidiu convidar Davi para sair. Porém, em um momento de franqueza e um tanto de egoísmo, admitiu que seu interesse não era genuíno. Davi, eu só estou me aproveitando de você, confessou, revelando sua intenção real. Apesar da sinceridade, suas palavras trouxeram um peso para Davi, que lutava para compreender a situação. A mistura de aproximação e afastamento criou uma tensão silenciosa entre os dois, deixando o ar carregado de sentimentos ambíguos. Samuel, ainda processando suas suspeitas iniciais, recebeu a notícia de que Ricardo havia sido atropelado. A acusação veio quase instintivamente. Jacques. Foi você, não foi, disse ele, a voz repleta de indignação e medo pela gravidade do ocorrido. Jacques, sempre calculista, manteve a calma e buscou contornar a situação, mas a desconfiança de Samuel começou a se enraizar, criando um terreno fértil para futuros conflitos. A tensão entre eles crescia a cada segundo, como se uma nuvem escura se aproximasse, pronta para explodir. Em outro ponto da história, Sofia vivenciava seu próprio medo. Ao se deparar com Jacques, um arrepio percorreu sua espinha. A presença dele a assustava, e ela recuou instintivamente. Felizmente, Leona, sempre atenta e protetora, percebeu o desconforto da menina. Sofia, calma. Eu estou aqui, disse Léo, segurando a mão da menina e guiando-a para um lugar seguro. O gesto trouxe um alívio imediato, mas a lembrança do medo ainda pairava na mente de Sofia, mostrando como Jacques conseguia manipular emoções mesmo sem perceberem completamente suas intenções. Enquanto isso, Cami, observando as situações com seu olhar crítico e orgulhoso, conversava com Pan sobre Ryan. Você sabia o quanto Ryan tem feito? Estou realmente orgulhosa dele, disse Cami, enfatizando a admiração e o reconhecimento pelo esforço de Ryan. A conversa não apenas fortalecia o vínculo entre as duas, mas também destacava como Ryan, mesmo sem grandes aparições em cena, ganhava relevância por suas ações discretas, mas impactantes. No meio de tantas tensões e intrigas, Sofia presenciou algo que a confundiu, Filipa e Jacques juntos. A visão gerou uma mistura de sentimentos, entre surpresa, curiosidade e um leve desconforto. Sofia não sabia exatamente como interpretar a cena, mas seu olhar atento registrava cada detalhe, desde a expressão no rosto de Filipa até o comportamento calculista de Jacques. A situação reforçava a aura de mistério suspeita que cercava Jacques, enquanto Filipa permanecia aparentemente alheia à percepção de Sofia. Cada acontecimento desse dia carregava múltiplas camadas de tensão e emoção. Samuel, Ricardo, Jacques, Patrícia,
Danilo, Bárbara, Davi, Sofia, Léo e Cami estavam todos entrelaçados em uma teia de segredos, manipulações e sentimentos ambíguos. A notícia do acidente, o vídeo comprometedor, os encontros e desencontros afetivos e os medos silenciosos se combinavam, criando um panorama de suspense e drama intenso, em que cada personagem precisava calcular seus movimentos para sobreviver às próprias circunstâncias. Jaques, no centro de tudo, continuava a manipular e articular cada passo com cuidado, ciente de que qualquer deslize poderia custar caro. Patrícia, sem saber que estava sendo seguida, mantinha a posse do vídeo, uma arma silenciosa e poderosa. Samuel, movido pela justiça e pelo instinto protetor, começava a perceber que as intenções de Jaques não eram simples. Bárbara, com sua manipulação emocional, desafiava Davi, testando sua sinceridade e resiliência. E Sofia, observando, aprendendo e sendo protegida por Léo, continuava a absorver o que acontecia ao seu redor, sem perder a sensibilidade infantil que a fazia perceber o perigo antes que os adultos pudessem reagir. O dia que começou com pequenas suspeitas terminou em uma sequência de acontecimentos que reforçaram a complexidade das relações. Cada personagem enfrentava seus dilemas, entre o medo, a ambição, a lealdade, a inveja e o amor. Enquanto alguns agiam por interesse próprio, outros eram movidos pelo desejo de proteger os que amam, criando um contraste marcante entre intenções e ações. Em meio a tudo isso, a presença de Jaques era sempre um catalisador de tensão, obrigando todos ao redor a permanecerem vigilantes e atentos. O desenrolar desses eventos mostrava não apenas a fragilidade das relações humanas, mas também a capacidade de cada um lidar com situações inesperadas. Samuel, ao questionar Jaques, demonstrava coragem e senso de justiça. Jaques, ao provocar o acidente e despistar Patrícia, mostrava astúcia e frieza. Bárbara, ao manipular Davi, revelava a complexidade de sentimentos que combinavam egoísmo e vulnerabilidade. Sofia, ao observar e reagir ao perigo, demonstrava percepção e sensibilidade infantil. E Léo, ao proteger a menina, evidenciava empatia e responsabilidade. Ao final do dia, as peças do quebra-cabeça pareciam estar apenas começando a se encaixar. As conexões entre os personagens mostravam que cada ação tinha consequências, muitas vezes inesperadas, e que o equilíbrio entre confiança e desconfiança era tênue. Patrícia, com seu vídeo, continuava a representar uma ameaça silenciosa. Jaques, com seus esquemas, mantinha o controle aparente, mas vulnerável a falhas. Samuel, cada vez mais atento, começava a traçar estratégias próprias. Bárbara e Davi continuavam a navegar entre o interesse e a sinceridade. E Sofia, observando tudo, começava a compreender as complexidades do mundo adulto ao seu redor, sempre com o suporte de Léo. Sexta-feira, 31 de outubro. Rosa, com a sensibilidade que sempre a caracterizava, tomou um momento para esclarecer a situação que rondava Filipa e Jaques a Sofia. Sofia, você precisa entender. Filipa entregou uma procuração para Jaques. Ele poderá votar em nome dela sobre a compra da fábrica. É sério, e precisamos ficar atentas, explicou Rosa, com a voz carregada de preocupação. Sofia, ainda absorvendo a notícia, franziu o senho. A menina percebia que as coisas não estavam simples, que havia decisões adultas sendo tomadas longe de seu controle e que poderiam afetar pessoas que ela amava. Mas, o que podemos fazer, Rosa? Perguntou, a inocência misturada com um senso precoce de justiça. Rosa, tocando a mão de Sofia, incentivou a coragem da menina. Primeiro, vamos pedir ajuda a Léo. Ele sabe como lidar com essas situações. Seguindo o conselho de Rosa, Sofia procurou Léo, que sempre se mostrava protetor e atento. Léo, você pode me ajudar? Perguntou a menina, com a voz trêmula. Léo, sem hesitar, respondeu, claro, Sofia. Não vamos deixar ninguém se aproveitar de vocês. Vamos agir com cuidado. O vínculo de confiança entre os dois se fortalecia a cada situação complicada que surgia, e Sofia sentia-se segura sabendo que podia contar com Léo. Enquanto isso, no mundo dos negócios e das manipulações, Samir se aproximou de Samuel com uma informação urgente. Samuel, fique atento. Jaques pediu uma reunião com os acionistas da Boaz. Algo grande está prestes a acontecer, disse Samir, o olhar sério refletindo a importância do recado. Samuel, que já tinha suas suspeitas sobre Jaques, franziu a testa. A reunião prometia mudanças estratégicas e, possivelmente, armadilhas disfarçadas de oportunidades. Ele sabia que precisaria agir com inteligência para proteger os interesses da fábrica e daqueles que dependiam dela. Em outro ponto, Filipa, mesmo lidando com tensões pessoais e profissionais,
tomou uma decisão estratégica. Com confiança calculada, passou uma procuração para Jacques, permitindo que ele votasse em seu nome sobre a compra da fábrica. O gesto, carregado de responsabilidade e confiança, tornava Jacques uma figura ainda mais central na trama, enquanto Filipa buscava equilibrar seus próprios interesses com os riscos de colocar alguém tão manipulador em posição de poder. Ao mesmo tempo, Vespa e Durval se preparavam para movimentações perigosas nos bastidores do mundo artístico. Eles anunciaram a Ryan que haveria um carregamento importante justamente no dia do lançamento de seu clipe com Ozzy. A notícia trouxe tensão imediata. Ryan, percebendo a possibilidade de complicações, sentiu o peso da situação sobre seus ombros. O timing do carregamento parecia mais que uma coincidência. Era um jogo de interesses e controle que ele precisaria enfrentar com cautela e estratégia. Alan, preocupado com a segurança do evento, procurou Marlon para informá-lo sobre as providências da polícia. Marlon, a polícia fará o acompanhamento na barreira durante o evento. É para garantir que nada saia do controle, disse Alan, o tom firme mostrando a seriedade da operação. Marlon absorveu a informação, reconhecendo que, mesmo com o planejamento, imprevistos poderiam acontecer e que cada detalhe contaria na hora de proteger os envolvidos. O dia se tornou ainda mais crítico quando Filipa, sobrecarregada pelo estresse e pelas tensões acumuladas, acabou desmaiando. O incidente fez com que Nina, sempre atenta, agisse imediatamente. Jacques. Filipa desmaiou. Precisamos de ajuda agora, exclamou Nina, a urgência na voz refletindo o perigo do momento. Jacques, ciente de que qualquer descuido poderia comprometer seus planos, teve de agir rapidamente, mostrando a complexidade de seu papel na trama. Entre manipulação e aparente preocupação, cada gesto era calculado. Danilo, por sua vez, começou a desconfiar do envolvimento de Jacques no ocorrido com Filipa. Observando os acontecimentos e a maneira como as coisas se desenrolavam, ele pensou, não foi acidente. Jacques tem algo a ver com isso. A suspeita aumentou sua vigilância, e ele passou a monitorar cada movimento de Jacques com mais atenção, tentando entender os limites de sua influência e onde o perigo real começava. Enquanto isso, Rosa enfrentava novamente um de seus episódios de confusão mental, momentos em que sua percepção da realidade se tornava turva e as palavras se embaralhavam. Sofia, demonstrando cuidado e empatia, decidiu levar Rosa para um ambiente seguro e agradável. Vamos brincar na casa de Léo, Rosa. Vai ser divertido e você vai se sentir melhor, disse Sofia, incentivando a amiga a se distrair e aliviar a tensão. Rosa, embora ainda confusa, aceitou a sugestão, encontrando conforto na presença de Sofia e na segurança proporcionada pelo lar de Léo. Cada um desses acontecimentos se entrelaçava, mostrando a complexidade das relações e das situações em que os personagens estavam inseridos. A reunião de acionistas da Boaz, a procuração de Filipa, o desmaio inesperado e o carregamento planejado de Vespa e Durval criavam uma rede de tensão e desafios que exigia atenção constante. Sofia e Léo representavam a inocência e a proteção em meio a esse turbilhão de manipulações, enquanto Jacques e Danilo navegavam entre suspeitas, interesses e estratégias, mantendo o equilíbrio tênue entre controle e risco. O dia, repleto de eventos críticos, reforçava a importância de cada decisão tomada pelos personagens. Samir, ao avisar Samuel, e Alan, ao organizar a segurança do evento, mostravam que o planejamento e a antecipação eram fundamentais para enfrentar os desdobramentos inesperados. Por outro lado, a situação de Filipa e a manipulação de Jacques demonstravam como a confiança podia ser usada como arma, enquanto Danilo buscava desvendar os mistérios por trás dos acontecimentos, tentando proteger aqueles que considerava vulneráveis. No meio de tudo isso, Sofia surgia como uma figura sensível e perspicaz, capaz de perceber nuances que outros poderiam ignorar. Sua preocupação com Filipa e Rosa mostrava que, mesmo jovem, ela possuía um senso de responsabilidade e empatia que a tornava essencial na trama. Léo, sempre presente como guardião, reforçava essa dinâmica, criando um ambiente em que as crianças e jovens poderiam se sentir seguros mesmo diante das manipulações adultas. À medida que o dia se encerrava, os acontecimentos criavam expectativas para o que ainda estava por vir. Cada elemento, seja um desmaio, uma reunião de acionistas, um carregamento suspeito ou um episódio de confusão, se entrelaçava, criando uma narrativa rica em tensão, suspense e emoção. A interação entre personagens mostrava a complexidade de suas intenções. Alguns agiam movidos por interesses próprios, outros pelo cuidado com os outros, e todos estavam sujeitos às consequências de cada decisão tomada. Assim, o desenrolar da trama reforçava a vulnerabilidade e a força de cada personagem diante de situações que testavam limites,
desafiavam moralidades e exigiam estratégias inteligentes. Enquanto Jacques continuava a manipular os eventos com astúcia, Danilo buscava desvendar segredos e proteger inocentes. Samuel se preparava para enfrentar reuniões e decisões complexas, e Sofia, apoiada por Léo e Rosa, aprendia a navegar por um mundo de adultos cheio de intrigas e tensões, onde cada gesto poderia ter impactos inesperados e duradouros. Sábado, 1 de novembro. Sofia, determinada e cheia de iniciativa, arquitetou um plano para conseguir sair de casa com Rosa, mesmo sabendo dos riscos. A menina queria proteger a amiga e, ao mesmo tempo, encontrar um momento de liberdade em meio às tensões que a cercavam. Rosa, vem comigo, só por um tempinho. Eu prometo que vamos nos divertir, disse Sofia, segurando a mão de Rosa e guiando-a pela casa sem que ninguém percebesse. Rosa, ainda frágil após os episódios de confusão mental, hesitou, mas a confiança na amiga a fez seguir, permitindo que saíssem discretamente. Quando Filipa descobriu que as duas haviam fugido de casa, seu coração disparou. Sem perder tempo, pegou o telefone e ligou para Léo, pedindo ajuda para localizar as meninas. Léo, elas saíram de casa. Preciso que você vá atrás delas imediatamente, exclamou Filipa, a voz carregada de urgência e preocupação. Léo, sempre protetor e atento, não hesitou, mobilizou-se rapidamente, contatando Marlon para reforçar a busca. Marlon, vamos encontrá-las antes que aconteça qualquer coisa, disse ele, determinado. Sofia, por sorte, conseguiu ligar para Léo durante a escapada, explicando sua situação e garantindo que Rosa estava bem, apesar de fragilizada. A ligação deu a Léo e Marlon informações suficientes para encontrá-las com rapidez. Marlon, percebendo a seriedade da situação, partiu imediatamente para o local onde as meninas estavam, com Léo guiando cada passo da operação de resgate improvisada. Quando finalmente as encontrou, Filipa repreendeu Sofia com firmeza, sem deixar de lado o carinho que sentia pela menina. Sofia, você não pode fazer isso. É perigoso fugir assim, disse Filipa, segurando sua sobrinha pela mão. Sofia, consciente do erro, abaixou a cabeça, sentindo o peso da repreensão. Rosa, ao lado de Sofia, segurava sua mão, oferecendo apoio silencioso, e respirava aliviada por estar segura novamente. Filipa então conduziu as duas para casa, garantindo que estivessem protegidas e sob supervisão. Enquanto isso, Jacques continuava a exercer seu controle manipulador sobre Rosa. Em um tom ameaçador, afirmou que poderia retirar a autonomia da menina caso considerasse necessário. Se eu achar que você não pode lidar com suas decisões, Rosa, eu posso assumir tudo por você, disse ele, sua voz carregada de intimidação. Rosa, ainda recuperando a consciência e se recompondo dos episódios anteriores, sentiu o impacto da ameaça, mas sabia que Filipa estava ao seu lado, oferecendo respaldo e proteção. Preocupada com a saúde de Rosa, Filipa revelou a Jacques que os remédios que ele vinha fornecendo estavam fazendo mal à menina. Jacques, esses remédios não estão ajudando, eles estão piorando a situação dela, afirmou com firmeza. A declaração não apenas confrontou a autoridade de Jacques, mas também expôs seu descuido com Rosa, deixando claro que a menina precisava de cuidados adequados e de proteção. Com o tempo, Rosa finalmente recuperou a consciência por completo. O alívio tomou conta de todos ao seu redor, especialmente de Sofia, que segurava sua mão com ternura, e de Filipa, que respirava mais tranquila, sabendo que a menina estava fora de perigo imediato. A recuperação de Rosa representava uma vitória silenciosa, mas crucial, em meio a tantos desafios e tensões que envolviam sua autonomia e bem-estar. Em paralelo, Léo, que havia se afastado temporariamente de suas responsabilidades, pediu para retomar oficialmente o cargo de babá de Sofia. Ele sentia que poderia oferecer segurança e cuidado às meninas, mesmo diante das complicações familiares. Samuel, no entanto, desaprovou de imediato a decisão. Léo, eu não acho que seja o momento certo. Você tem outros compromissos importantes, disse ele, demonstrando preocupação com os sacrifícios que Léo estaria fazendo ao assumir novamente a função. A situação, porém, também revelou o valor que Léo atribuía à proteção das meninas, colocando em segundo plano seus próprios interesses. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentaram que Léo tivesse interrompido sua coleção para cuidar de Sofia, comentando sobre a dedicação e sacrifício do jovem. Ele abriu mão de tanta coisa para estar aqui, é admirável, mas também uma pena para ele, disse Gisele, observando o comprometimento de Léo com a segurança e bem-estar de Sofia. No meio de toda essa tensão e dedicação, Samuel fez um gesto inesperado e significativo.
Movido pelo reconhecimento da importância de Léo em suas vidas e pelo vínculo que havia se formado, ele se ajoelhou diante de Léo e fez o pedido mais importante: casamento. Léo, você tem cuidado de todos nós com tanto carinho. Quer casar comigo? Perguntou, emocionado. A proposta representava não apenas um compromisso afetivo, mas também o reconhecimento da coragem, lealdade e amor que Léo demonstrava todos os dias. O dia terminou com uma sensação de alívio e esperança. Sofia e Rosa estavam seguras, Filipa reafirmava sua autoridade e cuidado com as meninas, e Léo retomava seu papel de protetor com a aprovação emocional de Samuel. Jaques, por mais que continuasse manipulador, enfrentava resistências cada vez mais firmes, enquanto a rede de apoio construída em torno de Sofia e Rosa demonstrava que, mesmo diante de ameaças e desafios, a união e a proteção mútua eram capazes de prevalecer. Cada gesto, cada decisão e cada conversa refletiam a complexidade das relações entre os personagens. Sofia, apesar de jovem, mostrava iniciativa e empatia. Rosa revelava sua fragilidade, mas também a força que vinha do cuidado de quem a amava. Filipe equilibrava autoridade e afeto. Léo combinava dedicação e responsabilidade. E Samuel, com sua proposta, consolidava vínculos e confiança. A trama, rica em tensões e emoções, mostrava que cada ação tinha consequências e que a união entre os personagens era essencial para enfrentar os desafios que surgiam no caminho. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.